Boa tarde a todos, meu nome é Priscila Amaral, sou coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos da Escola de Química da UFRJ. Em nome da Escola de Química, queria agradecer a presença hoje do Luan Campos, que é diretor, né, de pesquisa e inovação da Polimex Bioplásticos. Luan, então, foi indicado pela professora Tatiana Félix, que faz, né, eles têm alguma colaboração. Então a gente vai ouvir um pouquinho hoje sobre os plásticos do futuro, né, como é o tema da palestra de hoje, né. Então, Luan, a gente vai começar aí com a sua apresentação e depois a gente vai ter um momento aí para as perguntas, né. Então, o pessoal que estiver aí nos assistindo, também queria agradecer a todos e esperar, né, até o final da palestra para começar as perguntas que podem ser feitas pelo chat ou então pelo microfone, tá? Peço a todos que mantenham o microfone desligado para a apresentação do Luan, tá? Então, Luan, obrigada pela sua presença aqui hoje de tarde e pode começar. Então, tudo bem. Então, como a Priscila falou, né, meu nome é Luan Campos, eu sou diretor de pesquisa e inovação da startup Polimex Bioplásticos, né? Para quem não conhece, ela é a primeira spin-off do Campus Maracanã, do IFRJ, foi criada, né, por alunos e ex-alunos do curso de Tecnologia em Processos Químicos, lá do campus, e eu vou falar um pouco mais no final da apresentação sobre a gente, né, mas hoje, como a Priscila falou, eu vim trazer para vocês essa apresentação, que o título é Biopolímeros, né, os plásticos do futuro, e eu acho que ao longo da apresentação vocês vão entender um pouco o título e também ver que não é só no futuro, né, eles são hoje já um presente que para a gente aqui brasileiro é um pouco distante, mas que já é uma realidade no mundo. Queria agradecer, né, primeiro pela oportunidade, né, primeiro a Tatiana e a Priscila também, que para a gente é sempre um prazer falar sobre isso. Bom, então, para a gente entender mais sobre o mercado, né, desses produtos, a gente primeiro precisa entender alguns conceitos, né, básicos que são necessários. Né? Bom, primeiro entender o que é bioplástico. Né? Bioplástico é um conceito mais geral, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, eu tentei trazer visualmente para vocês, né? Onde existem duas características básicas. Né? A primeira é que ele seja renovável, ou seja biobased, né, de fontes renováveis, e a segunda é que ele seja biodegradável. Entre esse meio, né, interseção, ou seja, existem materiais também bioplásticos, claro, que são tanto biobased, renováveis, quanto biodegradáveis. Né? Então, como a gente pode ver, o conceito de bioplástico é um conceito mais amplo, que traz uma variedade de materiais, né, tanto renováveis e biodegradáveis separadamente, tanto materiais que são os dois, né, que têm as duas características ao mesmo tempo, em contrapartida dos plásticos petroquímicos, né, que são de fontes fósseis e não são biodegradáveis. Bom, acho que nessa imagem dá para ver melhor. Como eu falei, esse conceito de bioplásticos é um conceito mais amplo, né? E dentro desse, a gente pode encontrar, segundo a literatura, né, acho que instintivamente a gente pode confundir, né, achar que são sinônimos, né, mas tecnicamente não são. Né? Os biopolímeros são bioplásticos, sim, que é o conceito mais geral, mas são bioplásticos que vêm especificamente de fontes naturais, né, ou seja, que são encontrados prontos na natureza, digamos assim. Entre esses, a gente tem as classes principais, né, que são as classes dos carboidratos e a classe das proteínas. Né, desses carboidratos, os mais utilizados, acho que de longe assim, são a celulose, né, que a gente tem uma indústria de papel muito forte, o amido, né, e chitosana, que é uma goma natural, que é muito usada também, principalmente na indústria alimentícia e cosmética também. Bom, e as proteínas, né, que são também muito utilizadas, gelatina, a gente conhece muito, né, o alginato, que é utilizado muito
em aplicações médicas, né, digamos assim, como suturas, né, eles usam muito para substituição de tecidos, né, tanto cutâneo quanto tecido ósseo, e colágeno, né, que é muito usado também na indústria de cosméticos. Né. Bom, além dos biopolímeros, né, que são de fontes naturais, dentro dos bioplásticos, como eu falei, existem também os que vêm de rotas sintéticas. Né. Dentre essas rotas sintéticas, a gente pode dividir, né, principalmente nos últimos anos, em rotas biotecnológicas, onde a gente tem polímeros como o PHB e o PHBV, que é o polihidroxibutirato, e polihidroxibutirato valerato, é um copolímero, esse segundo, e eles são produzidos via rota biotecnológica, né, utilizando diferentes fontes de biomassa, e aqui você pode ver, principalmente, que esses conceitos são bem confundíveis, né? O PHB, ou a classe dos polímeros, né, que é os polihidroxialcanoatos, os PHAs, eles são produzidos naturalmente, sim. Em analogia, né, funciona como a gordura, né, uma reserva energética de certos micro-organismos que produzem esses biopolímeros, né, que são produzidos de forma natural. Então, mas mesmo assim ele está dentro dessa classificação de sintéticos, porque na natureza não produz em volume, numa quantidade que seja viável para você produzir industrialmente. Né? Ou seja, não tem como você extrair em quantidades industriais como a gente acha celulose, por exemplo. Então, as rotas sintéticas, né, principalmente em condições muito específicas, assim, eu acho muito legal as fotos também, inclusive, porque se você vê a foto da célula, eles chegam a rendimentos de 95% mais. Ou seja, né, 95% da massa da célula vira o polímero. Então, isso, de fato, não acontece naturalmente. Então, isso viabiliza também a produção industrial, por isso está nessa rota sintética, mas eu diria que pode ser enquadrado também como biopolímero, porque é produzido naturalmente. Bom, existem as rotas químicas também, né, que têm desenvolvido muito nos últimos anos, principalmente devido ao avanço das técnicas de quebra de biomassa lignocelulósica, né, onde você separa, né, você pega principalmente resíduos agroindustriais e separa nos macrocomponentes, né, na celulose, principalmente, hemicelulose e lignina também, que tem sido bastante utilizada aí nos últimos anos, ou tem muitas tentativas, né, de utilizar ela industrialmente. Falando um pouco, né, existem também dentro dessas rotas químicas uma classificação diante da matéria-prima que você usa. Né. Como eu falei, bioplástico ele pode vir também de fonte fóssil, né, contanto que ele seja biodegradável. Então, ele é considerado um bioplástico se ele vem de fonte fóssil, mas é biodegradável, como é o caso do PCl, que é policaprolactone, e o PBAT, que é um copolímero, né? Tem 3 monômeros, que é o butirato, adipato e o tereftalato. E também pode vir a partir de biomassas, né? Como eu falei, os avanços nos últimos anos estão permitindo a produção principalmente de PLA, esse PEF aqui, que é um substituto direto do PET, né, que é usado principalmente em garrafas, né, de refrigerante, né, enfim, garrafas em geral, e o PBAF, que é o substituto direto do PBAT, que no caso eles tiram esse monômero tereftalato aqui, que vem de fonte fóssil, né, e substituem pelo furanoato, que vem de fonte renovável. Então acaba que parte da molécula vem de fonte renovável, isso torna ele um polímero feito a partir de biomassa também. Bom, então eu espero que tenha ficado claro, assim, que é bem confundível esses conceitos, né, de bioplásticos e biopolímeros. Então, só recapitulando, bioplásticos é uma concepção mais geral, né, de vários materiais diferentes, e biopolímeros são bioplásticos que vêm de fontes naturais.
basicamente. Bom, agora entrando um pouco no mercado, que eu acho que é a parte mais interessante, a gente tem, né, uma projeção desde 2014, que foi quando fizeram esse estudo, né, mas que vem se confirmando ao longo dos anos, né. A gente tem um dado atualizado aqui, de 2019, né, onde a gente pode ver que, dentro do estudo, né, de 2014, houve uma projeção de taxa de crescimento composta até 2030 de 30%, né, do mercado de bioplásticos, enquanto o mercado dos plásticos tradicionais só crescem 3% ao ano. Então, como a gente pode ver, em 2013, o total, né, desse mercado de plásticos, tanto de fonte fóssil, tanto bioplástico quanto plástico tradicional, era de 455 milhões e menos de 1% desse mercado total representava os bioplásticos. Já em 2019, nesse mercado aumentou consideravelmente, e já a fatia de mercado, né, o market share de bioplásticos, também aumentou, né, chegou aí a 4%, ou seja, 21 bilhões de dólares, já é um mercado bem promissor. E como a gente pode ver, as projeções se confirmarem, né, nos próximos anos, o mercado vai chegar a 803 bilhões de dólares total de plásticos, sendo que a fatia do mercado de bioplásticos vai aumentar muito, para cerca de 40% do mercado total, né? Isso mostra tanto os avanços tecnológicos todos que estão sendo feitos agora, né, os esforços de muitas empresas para que esses produtos cheguem ao mercado, né, de fato, se tornem competitivos, né? Porque esse é o grande desafio, os bioplásticos serem competitivos. Então, essa projeção considera muito os avanços, né, biotecnológicos, da indústria 4.0, principalmente. Então, por isso, tem esse aumento muito grande de mercado, né, e que, como eu falei, vem se confirmando durante os anos que já passaram. Aqui a gente pode ver uma distribuição, né, eu vou passar depois da fonte, um site que chama Europe Bioplastics. Então, tem muita informação lá, acabei tentando trazer as mais relevantes, né? Mas são informações muito atualizadas, né? Eles fazem os estudos todo ano, né, e atualizam. E aqui a gente tem um dado, né, de 2019, do ano passado, em que a gente pode ver o domínio da China, né, na produção, porque o investimento lá, eu acho que é incomparável com o daqui, né, principalmente em química verde, e faz toda a diferença, né, principalmente porque tem um mercado do lado que também produz e que principalmente consome. Então, o mercado europeu de longe, assim, o mundial que mais consome bioplásticos, né, tanto que já tem várias empresas já bem consolidadas que fazem isso lá, diferente daqui do mercado do Brasil, né, que em volume a gente pode ver que está bem atrás da Europa, né, um pouco atrás dos Estados Unidos, mas que é uma das líderes mundial, né, puxada principalmente pela Braskem. Se não tivesse a Braskem, que a gente teria menos de 1%, que eu diria, porque eles produzem mundialmente, né, o BioPE, que eu vou falar um pouco sobre ele, né, é um produto que, inclusive, a gente já encontra aqui em qualquer mercado hoje, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas esse número aqui da América do Sul é puxado principalmente pela Braskem. Bom, aqui a gente tem o gráfico de capacidade global, né, isso classificado por material. Trouxe para vocês que é interessante, né, a gente saber que a gente fala bioplástico, é uma coisa muito ampla, né, como eu falei para vocês, e é importante saber quais os materiais que são produzidos, né, hoje, né, porque esse dado é de 2019. Bom, então, no total, essa fatia de mercado produzida hoje, né, é de 2,11 milhões de toneladas de bioplásticos, sendo que a grande parte dele, né, 44%, ela não é biodegradável, né, ela é biobased, no caso vem de fontes renováveis, mas ela não é biodegradável.
Como a gente pode ver aqui, o PE é uma fatia bem grande, puxada pela Braskem, e a gente pode ver outros produtos também aqui, como o PET, né, que vem parcialmente de fonte renovável, PA, que é poliamido também, vou falar um pouco disso, mas principalmente a DuPont está produzindo muita poliamida de fonte renovável. O PP também, que é um projeto da Braskem, né, eles estão, acho que em fase final de validação da planta, e em breve já devem estar produzindo bastante PP de fonte renovável também, ou pelo menos parcialmente de fonte renovável. E do outro lado, né, a gente vê aqui os bioplásticos biodegradáveis, que puxados aqui principalmente pelo PBAT, que a BASF produz, né, então puxado principalmente pela produção da BASF, mas que é de fonte fóssil, né? Então esse é um problema, esses dois aqui, PBAT e o PBS, que é o polibutirato succinato, eles são de fontes fósseis, né? Então tem um problema, apesar de que o PBS também pode vir, hoje a gente já tem processo para ele vir de fonte renovável também, mas esse produzido aqui hoje é basicamente de fonte fóssil. E também o PLA, né, que a gente conhece recentemente, né, nos últimos anos, eu diria, teve um boom, assim, de impressoras 3D, né, então a popularização total desse produto, principalmente industrialmente, né, a gente já tem fábricas que usam impressoras 3D, então isso alavancou brutalmente, assim, a produção de PLA, onde a gente tem empresas que dominam esse mercado, né, hoje. Empresas europeias e americanas, principalmente. Eu vou falar um pouco disso, das empresas. E os PHAs, né, que são os produzidos via rota biotecnológica. Você vê que estão com uma fatia bem pequena ainda no mercado, principalmente devido à dificuldade, né, de estabelecer esses processos. Bom, a gente tem também aqui blenders, né, feitas com amido, que isso, principalmente nos últimos anos, tem tido bastante depósitos de patente, que são blenders que utilizam outros biopolímeros, né, como esses aqui, PLA, por exemplo, e misturados com amido, eles fazem uma blenda biodegradável que tem algumas propriedades melhores, né, para algumas aplicações específicas, ele funciona melhor com amido. Então, acaba tendo uma produção bem alta, principalmente para filme e embalagem flexível. Bom, aqui é muito interessante também, só comparando, né, hoje a gente tem essa produção de 2,11, mas a gente poderia produzir, mesmo hoje, 7,85 milhões de toneladas, né, segundo o estudo que eles fizeram, principalmente alavancado por esse BioPet aqui, 30, que está até aqui nessas letras pequenas, né, mas ele basicamente é um PET que vem parcialmente, né, de fonte renovável, ou seja, 30% dele é de fonte renovável, por isso que o PE é 30, e a capacidade de produção desse polímero é muito grande, né, mas acaba não sendo viável porque é mais caro do que o PET produzido hoje, né, e o PET eu diria que é o material mais plástico, mais bem reciclado que a gente tem, né, então ele é possível reciclar ele várias vezes, por isso que acaba que essa produção desse BioPet fica um pouco de lado, mas a gente, mundialmente, né, tem capacidade para produzir tudo isso aqui, de sair de 2,1 para 7,85, né, aumentando também os polímeros biodegradáveis, né, e priorizando os de fonte renovável, né. Como a gente pode ver no outro que a gente tinha polímeros de fonte fóssil que vão ser basicamente abandonados, né, para substituídos por polímeros só de fonte renovável. E, como eu falei, com os avanços da indústria 4.0 e biotecnologia. Bom, aqui, sobre as empresas, né, como eu falei, eu ia falar mais especificamente disso. Então, a gente
começando pelas empresas americanas. Aqui a gente tem a Naturalworks, que é uma das líderes mundial em produção de PLA, já domina o mercado há um tempo aqui, junto com a Corbion, vou falar um pouco dela depois, e a DuPont, né, que eles são especialistas principalmente em produção de poliamidas, diferentes poliamidas, né, tanto desde nylon e até materiais avançados, tipo aramidas, né, que são poliamidas aromáticas. Então, eles têm muitas patentes, assim, eu diria, de 2016 para cá, muitas patentes depositadas com diferentes poliamidas, né, então, realmente a especialidade deles, poliamidas de fonte renovável. Eu coloquei aqui isso é Sulton, é um fabricante, né, chinês, porque as fábricas de resina acabam sendo todas destinadas para produção local, né? É difícil você encontrar um site, até porque a rede, né, a internet da China, ela é controlada, o acesso, né, tanto de lá de dentro para fora, quanto ao contrário, né? Então, a gente conseguiu, claro, né, mas através de outras plataformas, né, como Alibaba, por exemplo, aí você consegue encontrar essas empresas e ter acesso direto a elas. Mas para você abrir o site chinês, assim, não acontece. E essas é uma das responsáveis por isso, né, que a Sulton é a maior produtora disparada, assim, de canudos do mundo, né, e eles têm uma linha de produtos biodegradáveis, né, compostáveis, que utilizam PLA. Então, acabei não botando nenhuma fabricante de resina, mas esse é a empresa que é responsável por não ter o site disponível, digamos assim, que toda a produção, basicamente, vai para alimentar essas fábricas chinesas, né, que acabam revendendo isso para o mundo inteiro. Aqui, agora, eu vou falar um pouco das europeias, né, a gente tem aqui as principais, esse consórcio de duas empresas, né, que foi a Total e a Corbion, né, se juntaram para fazer um processo de produção de PLA viável. Então, eles também dominam o mercado mundial de produção de PLA junto com a Naturalworks. É isso, né? Um na Europa e outros nos Estados Unidos, e eles dominam esse mercado de produção de PLA. A Novamont faz algumas resinas biodegradáveis também e produz poliamidas. Além de outros materiais, né, renováveis, eles têm um leque assim, maior de produtos dessa linha, né, de biopolímeros, então, para diferentes aplicações, é bem interessante. A BASF, como eu falei, ela é especializada na produção de PBAT, inclusive é um produto deles, né, chama Ecoflex, é a resina do PBAT, e eles também têm um outro produto que chama Ecovio, que é uma blenda, né, no caso é o PBAT misturado com PLA, tem uma porcentagem lá específica, mas que aí fica a parte dele sendo renovável, né, no caso, a parte do PLA. Então, eles acabam utilizando tanto o PBAT quanto o PBAT misturado com outro polímero também como produto, até para diminuir a pegada de carbono, né, de um produto que é produzido a partir do petróleo. Bom, e aqui a Braskem, né, que é a principal empresa direta da América Latina na produção de polímeros. Hoje a gente pode encontrar o BioPE da Braskem em qualquer mercado, né? Recentemente a gente teve essa mudança na lei e foi obrigado, né, a vender essas sacolas mais sustentáveis. No caso, é um plástico específico deles, né, que chama I Am Green, exatamente isso. Na tradução literal, eu sou verde. E esse plástico, ele é 51% renovável, né, ou seja, ele vem da produção de etanol, né, e aí é polimerizado, e após isso ele é misturado com 49% de PE vinda de fonte fóssil, né, ou seja, essas sacolas verdinhas, né, não são biodegradáveis, e elas apenas vêm, está até escrito isso na sacola, vem 51% só de fonte renovável, né, o que não torna o produto biodegradável. Muita gente confunde
isso, né? Acho que por ele ser verdinho, ele é biodegradável, quando não é. Bom, falando mais do mercado, né, eu trouxe esse outro gráfico que mostra também a capacidade produtiva, mas diferente dos outros, ele mostra uma outra visão, né, a visão de segmentação do mercado, que é bem interessante também, onde a gente pode ver que mais de 50%, né, 53% do total, né, das aplicações de bioplásticos é para embalagens, né, embalagens tanto flexíveis quanto rígidas. Então, de longe, assim, é o maior mercado, né, seria, com certeza, a porta de entrada aí que qualquer empresa usaria, né, para entrar, porque mais da metade da fatia do mercado é só para embalagem. Então, seguido aqui da indústria têxtil, né, principalmente poliésteres, né, biodegradáveis para roupa, bens de consumo, né, variados, enfim, que não são classificados como embalagem, nem plástico de uso único, né, agricultura, né, e automotivo, e aí a gente tem a segmentação dos mercados menores, né, mas como a gente pode ver, eu queria mostrar isso, né, que mais de 50% é só para embalagem, né, então, de longe é o mercado mais atrativo, assim, para se entrar no mercado de bioplásticos, né, para essa aplicação. Bom, aqui, isso faz parte, né, de um estudo de prospecção que nós da empresa, né, encomendamos dentro das consultorias que a gente tinha quando fomos acelerados pelo programa do ProInterbio, do Sebrae, no ano passado, né. A gente já concluiu a aceleração, foi muito boa, e a gente teve a oportunidade de pedir um estudo de prospecção, né, de qualquer tecnologia que a gente queria, né, e claro que a gente queria ter uma noção melhor do mercado de bioplásticos, e principalmente das publicações, né, tanto acadêmicas, né, de artigos, de papers, né, enfim, e principalmente de propriedade intelectual, né, que no caso envolve patente e outras coisas também. Aqui a gente pode ver uma evolução temporal, né, das publicações desde o início da década, que só cresce, né? A gente vê que as publicações estão crescendo e nos últimos anos se concentram mais nos últimos anos as maiores taxas, né? Porque cada vez mais são necessários esses produtos e a sociedade civil também está pedindo isso, né? Aqui também tem esse gráfico que eu trouxe para falar mais especificamente de cada polímero, né? Que a gente pode ver, são dados bem interessantes, também é uma evolução temporal, mas que mostra dividido por material, né? No caso, a gente vê o PLA aqui, claramente, o maior número de publicações em volta do ano, né? Esses anos aqui que teve o boom, né, que eu citei, de impressoras 3D. Né? Então, alavancada principalmente por essa aplicação, né? Houve muito estudo sobre o PLA, concentrado nesses anos aqui, começando de 2014 até antes, né? Mas que culminou em 2016, né, onde a gente teve essa popularização desse produto, né, que o principal polímero utilizado é o PLA, biodegradável. Aqui seguido pelo PCR também, que é utilizado também em muitas blendas, né, principalmente nas impressoras 3D. Então, as blendas de PLA com PCL são bastante utilizadas, por isso que eles vêm junto, né. Já o PGA, né, a gente vê aqui claramente, se acompanhar o mercado, né, essa visão cronológica, de que esse material é utilizado principalmente para suturas, né, são as suturas biodegradáveis, né, que são mais utilizadas, no caso, para acidentes, né, para costurar alguma lesão, né, um corte que abriu. Então, para fazer pontos, né, dentro do hospital, eles usam muito essas suturas feitas de PGA, que é um ácido, né, o ácido poliglicólico, e é utilizado basicamente
sim, acho que diria a maior aplicação para ele é essa aplicação em suturas, e foi quando teve justamente o boom de utilização, várias empresas produzindo, né, suturas a partir desse polímero, e a gente pode ver que foi onde teve a maior concentração aqui por volta desses anos, e isso acompanha sempre o mercado, né? Eu diria que é o principal termômetro, assim, se você quer saber uma tecnologia, é você acompanhar as publicações, principalmente de patentes, né, e você ter essa visão cronológica também te diz muito, né, sobre o mercado. Aqui o PBS também é muito aplicado em impressora 3D, então o PBS, o PCL e o PLA, eles foram basicamente alavancados por essa produção em massa, né, de impressora 3D que houve. E aqui mais para baixo a gente tem já outros polímeros, né, como eu falei, os avanços, né, biotecnológicos, a gente pode ver aqui onde teve também um boom, né, de processos biotecnológicos no mundo, onde até empresas aqui no Brasil, né, foram criadas. A gente tem o caso da Biocycle, não sei se vocês conhecem, mas foi, eu diria que uma das pioneiras aqui de produção de biopolímeros e de rota biotecnológica, principalmente. Assim, eles produziram, não sei se ainda produzem, hoje o site está até ativo, mas a gente tentou contato e não teve retorno, né? Parece que não está funcionando direito, mas a empresa já vem de muito tempo, né, e eles utilizam hidrolisado de cana para fazer a fermentação, né, e produzir esses polihidroxialcanolatos, né, principalmente o PHB, que é o polihidroxibutirato. E a gente tem outras publicações aqui de outros biopolímeros, que, como eu falei, servem, se você tem essa visão cronológica, né, dos pedidos e das patentes concedidas, você consegue acompanhar a evolução do mercado e saber qual a aplicação mais usada, né, dos materiais. Depois eu vou até disponibilizar, né, essa apresentação, e aí vocês podem até analisar melhor esses gráficos, né. Aqui também um dado muito interessante, que são os principais depositantes no mundo, né, de biopolímeros e de bioplásticos também, que no caso a gente tem, assim, no topo, né, a Universidade de Shandong, que fica na China, né. Então, se vocês repararem que várias universidades que estão aqui nesse ranking são chinesas. A gente tem a Toray também, que é uma empresa japonesa também, que a gente sabe ali, não são os tigres asiáticos, né, o Japão, a China, são muito fortes, né, nessa área de depósitos de patente. E a BASF aqui também, destoando um pouco, a gente tem a BASF que, como eu falei, faz muita pesquisa de biopolímeros também, então eles têm vários depósitos de patente nessa área, né? Mas eu trouxe isso aqui mais para mostrar para vocês um pouco o domínio que a China tem em relação aos outros, né? Como a gente pode ver, principalmente em universidades, né, o investimento, como é muito alto, então acaba gerando muita propriedade intelectual nessas áreas, né, que envolvem química verde, principalmente, né? Então, é um domínio total, assim, da China aqui. Bom, como eu separei, né, a gente tanto já encomendou estudos de prospecção tecnológica, como também a gente está fazendo um estudo, né, até mais aprofundado agora. A gente teve acesso a um software, né, de data mining, que é mineração de dados, então passa por todo um pré-tratamento e tem uma análise muito boa, né, digamos assim, e uma visão de mercado melhor. Então, a partir desses dados, né, eu separei aqui algumas tendências que se mostram muito promissoras no mercado, que eu diria a primeira, assim, disparada, é essa de plásticos de uso único, né, biodegradáveis, claro, que são tanto embalagens quanto descartáveis em geral, né, filmes, enfim, coisas que são realmente usadas uma única vez e vão para o lixo.
Então, esse é a maior fatia do mercado de bioplásticos e, com certeza, é uma tendência, né, você ter vários materiais diferentes para atender essa demanda, né? Várias empresas tentando produzir. Bom, o segundo, eu diria, são poliésteres sustentáveis, né? Tanto eu coloquei sustentáveis porque eles podem ser de fontes renováveis ou biodegradáveis, ou os dois, né? No mundo ideal é quando a gente consegue desenvolver um material tanto biodegradável quanto renovável que atenda, né, as características técnicas da aplicação. Então, mas esses poliésteres aqui podem ser, né, tanto podem ser biodegradáveis ou não, mas eles vêm de fonte renovável, né, então por isso são sustentáveis e são novas moléculas, né, utilizando principalmente os avanços, como eu falei, na quebra de biomassas lignocelulósicas, você utiliza como matéria-prima e produz novos monômeros e, com isso, novas moléculas que são muito utilizadas, né, nesses poliésteres para aplicação têxtil, enfim. Existem também muitos bioplásticos para aplicação médica, né, mas essa é uma tendência de mercado muito grande, como eu falei, principalmente para próteses, né, próteses ósseas e cutâneas. Você tem uma infinidade, eu diria, de bioplásticos pesquisados, né, para essas áreas e que tem um alto valor agregado, né? São produtos que têm muito valor de mercado, então são muito pesquisados, né? Mas industrialmente mesmo é difícil, você não acha tanto, mas pesquisa e patente tem bastante, né? Mas o que falta mais mesmo é a viabilidade para aplicação industrial. Então, essa é sempre a parte mais difícil, mas já existem muitas pesquisas e é uma área muito promissora, né, que promete muito nos próximos anos aí esses bioplásticos para aplicação médica. Materiais avançados, eu incluiria aqui principalmente as poliamidas, né, que são materiais muito versáteis, assim, e tem aplicações realmente avançadas, né, tipo peças de avião ou peças industriais, né, coisas que exigem alta resistência, principalmente, e às vezes dureza, enfim, tenacidade, coisas que são muitas vezes feitas de metal, né, porque não tem um plástico equivalente, mas que as poliamidas têm um potencial muito grande de substituição, porque são materiais que são muito resistentes, né, então, realmente, mercado que vai avançar muito nos próximos anos também, essas poliamidas, esses materiais avançados vindos de fontes renováveis. Né? Também existem protetivos, né, são utilizados em construção civil e rochas ornamentais, né, esses substratos minerais, né, no caso, que precisam de proteção contra intemperismo. Né? Então, hoje já existem, né, a gente conhece, por exemplo, para madeira, a gente usa o verniz, né, então para rocha ou para materiais rochosos, você tem produtos específicos e que a maioria disparada assim, é produzida a partir de fonte fóssil, né, hoje. Então, é um mercado que que é mais para o futuro, digamos assim, mas que já tem bastante pesquisa e depósitos de patentes nisso também. Então, muitas empresas já estão de olho nesse mercado e, com certeza, a partir do momento que os processos forem validados e tiverem possibilidade de competir, né, com o preço dos produzidos de outra forma, né, da forma tradicional, então eles vão lançar esses produtos com certeza. Processos biotecnológicos aplicados à produção de bioplásticos. Como eu falei, isso é bem importante, né, tanto na utilização de micro-organismos, né, eu citei aqui os polihidroxialcanoatos, mas existem outros micro-organismos, né, que produzem outros bioplásticos. Eu posso citar aqui fungo, né, que produz um bioplástico muito interessante, que é a quitina. Hoje acho que a fonte mais sustentável, eu diria, que esse biopolímero é produzido a partir
de resíduos de crustáceo, né, no caso caranguejo, aquela casca de camarão, né, então resíduos de crustáceos, assim, até de insetos também é possível você produzir quitina e já existe processo para isso, né? Mas é possível produzir ela via rota biotecnológica utilizando fungos, por exemplo, né? Então tem um potencial muito grande esse mercado, né, desses processos biotecnológicos aplicados para a produção de bioplásticos, né? Além desses que eu citei, tem vários outros, né? Então é bem promissor também. E, por último, a utilização de biomassa lignocelulósica como matéria-prima, né, que acompanha também, eu diria, esses processos biotecnológicos, né, porque a quebra da biomassa, dessas biomassas lignocelulósicas, é bem difícil, eu diria, exigem bastante atenção, principalmente para a aplicação que você quer no final, né, você tem que definir muito bem o pré-tratamento que você usa. Então, quanto mais avançar, né, nesses processos de quebra dessa biomassa, principalmente utilizando catalisadores como enzimas, né, que cada vez estão mais baratos, vão otimizar muito esse processo e aumentar o rendimento, né, e aí, consequentemente, viabilizar os produtos produzidos, né, a partir dessa matéria-prima. Bom, diante disso tudo, né, por que esse mercado cresce? Eu queria, agora eu vou falar um pouco tanto do problema, né, quanto da nossa empresa, mas por que esse mercado cresce tanto e cada vez as pessoas estão mais interessadas nisso? Justamente por isso aqui, né, existe um problema muito grande de acúmulo dos plásticos tradicionais, onde notícias como essas aqui são cada vez mais comuns, né? Os animais, principalmente marinhos, estão sofrendo muito com o acúmulo de plástico, dos plásticos tradicionais, né? E por isso esse mercado de bioplástico tem uma taxa de crescimento tão grande, né? Porque a demanda está vindo da sociedade, né? Principalmente dos países mais desenvolvidos, onde a gente já tem leis já bem estabelecidas para esses bioplásticos, né? Proibindo o plástico tradicional e viabilizando a produção do bioplástico que substitui. Bom, explicando um pouco, né, sobre a nossa empresa, a gente é uma startup de base tecnológica, né, como eu falei, nós somos do IFRJ, né, nós desenvolvemos a ideia, né, principal da empresa é desenvolver materiais 100% biodegradáveis, 100% renováveis, ou seja, totalmente sustentáveis, né, diferente de vários produtos, como eu falei, os bioplásticos, eles podem ter várias fontes, né, diferentes de matéria-prima, e podem ser biodegradáveis ou não, inclusive não ser 100% biodegradável, né, tem vários materiais que são assim também, 50%, 40%, então varia bastante, mas a nossa ideia é realmente desenvolver esses plásticos, né, esses bioplásticos totalmente sustentáveis. Bom, para isso, a nossa proposta de valor, né, como eu falei, é substituir esses plásticos danosos ao meio ambiente, promover, né, a reeducação socioambiental, como eu falei, isso falta muito às pessoas, né, a gente tem países mais desenvolvidos, onde a educação é um pouco mais avançada, em geral, a gente tem, obviamente, em consequência, mais educação ambiental e, por isso, as leis são exigidas, né. Aqui, eu diria que no Brasil a gente é muito deficiente de educação ambiental, então, um dos nossos objetivos é promover essa reeducação, né, até pelo consumo consciente, disponibilizando um material que seja viável, né, no mercado brasileiro. E, com isso tudo, a gente ser a mudança que nós queremos para o mundo, né, que é o que a gente sonha, um mundo com plásticos que realmente sejam sustentáveis, né, que não causem danos para a natureza. Bom, falando um pouco do nosso principal produto, né, para quem não conhece, é o PNB, é uma sigla, né, no caso é o Plástico Natural Biodegradável. Ele está sendo desenvolvido em parceria com o Senai, onde a gente passou no edital de inovação da indústria em 2018, e
foi um projeto com um total de mais de R$ 1 milhão, foi R$ 1.135.000 o total do projeto, e ele cobre todos os custos de desenvolvimento desse produto, né, que utiliza resíduos agroindustriais, né, substituto do PE e PP, que são utilizados principalmente em embalagens, né, então, como eu falei, é mais da metade do mercado, principalmente brasileiro, e o objetivo dele é ser aplicado em embalagens e descartáveis alimentícios, né. Esse é o primeiro mercado que a gente pretende entrar com esse produto, e ele está previsto para ser lançado no início do ano que vem, né? A gente está em fase final de validação dele, e a gente pretende lançar ele no início do ano que vem, aqui no mercado brasileiro. Que, como eu falei, as aplicações do PNB, né, variam um pouco, ele pode ser utilizado para embalagens flexíveis, né, tanto embalagens multicamadas também, né, como caixa de leite, né, enfim, para diferentes aplicações, e copos e canudos descartáveis em geral, né, ou seja, voltada principalmente para o mercado de plástico de uso único, onde a gente pretende iniciar, né, entrar de fato. Bom, como eu já me apresentei, né, eu sou um dos sócios fundadores, né, da empresa. A gente tem o outro sócio fundador também, é o José. Ele é o nosso CEO, né, no caso, o diretor administrativo. E, enfim, é um sonho nosso que foi feito, né, foi moldado ao longo do tempo. Diria, nós temos esse ano, né, a gente faz 2 anos de empresa, mas a gente já está aí pesquisando isso há bastante tempo, já vai fazer 4 anos de pesquisa só nessa área, e 2 anos de empresa, né? Então, realmente, a gente está conseguindo colocar o nosso sonho para frente, né? Bom, aqui a gente já tem colaboradores hoje, não, uma equipe, que a gente pode contar o Gabriel Lízias, que é o nosso gerente comercial, ele já está com a gente desde o começo. O Luan, o outro Luan, né, Luan Oliveira, ele é nosso designer, entrou depois, né, com a gente, mas hoje ele faz parte da equipe também. A gente tem a Juliane, que é a nossa gerente de mídias sociais, né, que é uma parte muito importante, eu diria, do nosso marketing. E temos, que inclusive ele está atuando, né, no projeto que a gente tem em parceria que a gente vai fechar a parceria, né, a gente só falta assinar, mas já está tudo fechado, para a gente poder iniciar o projeto que é junto com a Tatiana, junto com a Escola de Química, e principalmente o Biose, né, através do laboratório Biose. Bom, e vamos desenvolver esse projeto em conjunto, né, e o Pedro, ele é o pesquisador que foi contratado justamente para esse projeto. Bom, aqui a gente também tem um time de mentores, né, que a gente já conta há bastante tempo, que muitos foram nossos professores, né, a maioria. A gente tem a Simone Alves, né, acho que a Tatiana e a Priscila conhecem. Então, a gente tem o Leonard também, você vê que o pessoal, tem bastante gente da Escola de Química também ajudando a gente, e eles são professores, né, o Leonard já foi professor do IF também, e o Thiago e a Priscila são atualmente, né, do nosso campus, junto com a Simone, eles estão junto com a gente, né, auxiliando com consultoria, né, enfim, auxiliando da forma que a gente precisa realmente. E a gente conta também com o Fernando, que ele é professor do IFRJ de Realengo, e é doutorando, né, terminando o doutorado agora no IMA, e ajuda bastante a gente também, principalmente na parte de caracterização dos materiais. Então, a gente tem esse time de mentores, cada um na sua área específica, né, que ajuda bastante a gente. Bom, explicando um pouco melhor, né, o conceito do PNB, ele está encaixado no conceito de economia circular, né, onde a gente pode ver que são utilizadas biomassas vegetais para a produção das resinas, né, que é o PNB, e essa resina é moldada, né, nos utensílios ou embalagens, que após o uso, né, são separadas, né, e descartadas, para que possam ser transformadas, né, por processos de compostagem em adobo, e fechando assim um ciclo, fertilizando a biomassa, e assim fechando o ciclo de economia circular do PNB, né.
Bom, a gente conta hoje com esses apoiadores, né, principalmente o Instituto Federal, que apoia muito a gente do Rio de Janeiro. Além dos outros parceiros também, a gente tem o Biose aqui, o FRJ, que a gente já, como eu falei, a gente já está praticamente com o projeto fechado. E todos esses apoiadores, a gente agradece muito a eles, né? Eu deixei meus contatos aqui também para quem tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com a gente. E obrigado pela apresentação, né, pela oportunidade de poder falar de um assunto que é tão relevante assim para a gente e que espero que tenha agregado informação para vocês. É isso, obrigado. Muito obrigada, Luan, excelente palestra, né? Aprendi bastante aqui com você, eu acho que a plateia também. Já tem várias perguntas aqui no chat durante a sua apresentação. Que bom. A gente já tem um monte de perguntas aqui, né? Foi muito interessante a sua apresentação, né? Espero que o nosso projeto aí dê certo. Com certeza, com certeza. A gente foi um pouco atrapalhado aí com essa pandemia, né? Mas... Pois é. Vamos dar continuidade. Você falou da professora Simone, ela também estava aqui no chat falando aqui, agradecendo e tudo. E eu que agradeço, né, a oportunidade de ter vocês aqui, né, principalmente do FRJ, né, falando aqui para os nossos alunos. E aí eu vou passar, então, agora para as perguntas, né, pessoal, claro. Quem quiser abrir o microfone para falar, mas eu vou começar com as perguntas que já foram feitas ao longo da sua apresentação, né, professora Sueli começou com a primeira pergunta aqui, não sei se ela quer abrir o microfone e falar. Quer falar, professora? Priscila, nem me lembro qual foi a primeira pergunta, acho que é sobre a demanda, é isso? É que o aumento da demanda pode ser atribuído ao preço competitivo dos bioplásticos ou à política de evitar o consumo de fontes não renováveis. É isso. Tá. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, se o aumento da demanda deve ao preço ou, assim, ou para evitar o uso de fósseis? Então, eu acho que o aumento da demanda vem muito da contrapartida social, né? Acho que a gente está numa era que a informação está sendo muito mais distribuída, né? Então, a educação ambiental acaba chegando mais para as pessoas, né? Então, cada vez mais as pessoas vão ter mais educação ambiental e, consequentemente, elas vão exigir produtos que sejam sustentáveis, né? Então, essa demanda vem muito dos clientes, que a partir do momento que elas conhecem o problema e veem que tem uma solução, elas compram aquela solução, entendeu? Então, a demanda é mais social e isso causa uma pressão também nos players, né, nos atores que fazem parte do sistema, e isso acaba sendo refletido nas leis, né? Eu diria que o aumento da demanda principal vai ser tanto pela sociedade civil, né, a demanda da sociedade civil, quanto a mudança nas leis que está sendo gradual, né? Cada vez mais a gente tem leis que reforçam o uso de bioplásticos. Né? Bem, obrigado, Luan. Eu queria fazer a segunda pergunta, posso? Pode fazer, Sueli, a segunda também foi sua. Pois é que eu trabalhei já com filmes, e aí eu queria saber de você se tem uma combinação boa entre carboidratos e proteínas, de modo que a gente tenha um filme melhor, por exemplo. Sim. Bom, então, tem sim, como eu falei, tem muitos estudos, assim, muita patente publicada na mistura, né, no caso que são blendas, né, que são chamadas, tanto blendas quanto compósitos, né, que o pessoal também utiliza muita carga lignocelulósica, mas eu diria que sim, dependendo da aplicação que você quer, né, existem, acho que infinitas possibilidades aí para você misturar esses polímeros, mas, assim, já tem, na literatura, você tem já muito bem direcionado cada tipo de blender para cada tipo de aplicação, né? Então, acho que até uma pesquisa rápida, assim, você consegue achar para uma aplicação específica que você queira, né? Ok. Obrigado, Luan. Oi. Temos aqui uma pergunta do Fabrício. Fabrício, quer fazer sua pergunta ou quer que eu faça?
Oi, Luan, posso fazer daqui? Oi, pode falar. Eu fiquei curioso para saber preço, sabe? Especialmente em relação aos polímeros tradicionais aí de petróleo. E aí eu perguntei mais especificamente o qual mais caro é o PE verde da Braskem, mas fica à vontade para falar o preço do seu produto aí também, se você quiser. Mas é só uma curiosidade. Ah, sim, sim. Bom, a gente está, como eu falei, a gente está em fase de validação técnica, né, do material ainda em parceria lá com o Senai, e a gente, quando a gente lançar, né, no próximo ano, a gente vai ter o preço exato dele. Mas, em relação ao plástico da Braskem, ele é um pouco mais caro, não diria que é muito mais caro não, mas até porque eles usam PE reciclado, né, por isso que eles pintam tanto esse produto como renovável, ou como sustentável, né, porque ele é parcialmente renovável, vem 51%, e a outra parte, 49%, vem de PE reciclado, né? Então, acaba barateando um pouco, mas ele não é tão mais caro, não, se você for comparado com o PE padrão, né, principalmente se for aquele food grade, né, que chama, que é o mais puro, digamos assim, não varia muito o preço, mas a gente viu que o aumento, né, nesse preço acabou sendo repassado para o consumidor, né, ou seja, a gente está pagando a mais, está pagando o preço a mais por essa sacola, né? Mas também não é nada absurdo. Entendi. Cara. Agora temos aqui a pergunta da Leila. Leila, quer fazer sua pergunta? Não sei se a Leila ainda está aí. Ela perguntou aqui, obrigada pela palestra, perguntou: você sabe qual é o efeito na natureza da decomposição do plástico verde de cana-de-açúcar da Braskem? A produção de micropartículas plásticas tóxicas para os seres vivos? Sim, com certeza. Ele, como eu falei, é o mesmo material, né? É um PE, é um polietileno como qualquer outro. A diferença aqui são as fontes, né? Que ele vem de fonte renovável. Mas sim, quando ele vai para a natureza, ele se decompõe tanto em microplásticos, né? Que é um problema bem grande. Inclusive, eu vi recentemente um estudo que a gente está respirando nanoplástico, né? Toda vez que chove, cai uma carga bem grande, assim, de nanoplástico. Então, isso é um problema sério, né? E esse polietileno verde acaba tendo o mesmo destino, né? Virar microplástico, depois nanoplástico, e libera as mesmas substâncias tóxicas, né? Ftalatos, né? Enfim, e pode utilizar também aditivos que sejam danosos, né? Enfim, tem os mesmos problemas de qualquer PE do petróleo. Obrigada, Luan. Agora a gente tem aqui pergunta, tem aqui no chat o Ricardo Schmitz, que falou que queria fazer 2 perguntas. Ricardo, pode fazer sua pergunta. Tá ok. Obrigado. Luan, parabéns pela palestra. São 2 dúvidas que eu tenho, eu queria deixar contigo. A primeira questão é a respeito de reciclagem, que tu comentou que o PET, ele tem uma vantagem de hoje já ter uma tecnologia de reciclagem muito bem desenvolvida, ele poder ser reciclado várias vezes. E tu falou que tem o BioPET agora, né, que tem 30% que seria de matéria-prima proveniente de uma fonte renovável. Isso. Esses BioPETs, eles entram no mesmo sistema de reciclagem que o PET tradicional ou precisa de um processo diferente? Não, eles acabam sendo a mesma molécula, né? Eu acho que a diferença é que um dos monômeros, no caso o etileno, né, ele vem de fonte renovável, né, e acaba tendo essa porcentagem, mas eles caem na mesma cadeia de reciclagem, sem problema. Sim. Tá. E a segunda é mais voltada para a parte para a área de alimentos. O que tu vê como principal desafio hoje para a utilização de biopolímeros, aqueles usos naturais? Até a Sueli já fez uma pergunta meio que relacionada, né, de proporção de carboidrato e proteína, mas o desenvolvimento de biofilmes, particularmente para a indústria de alimentos, porque tem algumas pesquisas já utilizando bastante como o filme protetor mesmo, né, que tu vai lá, mergulha a tua fruta ou teu vegetal e ele é próprio para consumo também.
Sim. Mas, assim, dentro da gama como um todo de biopolímeros, a parte de alimentos tem que ver como mais desafiador para os próximos anos. Então, os biopolímeros que tem hoje, né, que são utilizados, têm problemas técnicos, né, tanto na produção, né, que às vezes não, na maioria das vezes o processo produtivo torna ele mais caro, né, quanto nas aplicações, né, porque a maioria deles não é tão boa para filme, né, ou aplicação como não sei se você conhece o TPS, que é um polímero feito a partir do amido, né, então ele é muito bom, biodegradável, perfeito, mas ele tem aplicações muito limitadas, né, tipo, se você molhar, ele dissolve, então é um problema muito grande, assim. Então, acho que resolver esses problemas técnicos em relação aos produtos que a gente tem hoje, principalmente no mercado brasileiro, né, acho que é o principal, né, se a gente conseguir resolver os problemas para esses materiais serem aplicados, né, ou seja, desenvolver materiais que tenham uma gama maior de aplicação, né, então, que sejam resistentes à água, mas mesmo assim biodegradáveis. Então, acho que resolver esses problemas de cada aplicação, né, porque varia muito. Você falou especificamente de filme para embalagem alimentícia, né, que é um mercado que a gente está. Então, todo o projeto, né, o financiamento do projeto é voltado para a gente desenvolver um material que seja bom para aquela aplicação, né. Então, dá bastante trabalho você resolver esses problemas técnicos para cada aplicação que você queira suplantar, né, no caso. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Agora o professor Raja quer fazer uma pergunta. Pode fazer, professor. Pode perguntar? Pode, sim. Luan, gostei muito da sua palestra. Aqui é natural do cachorro gritando lá. Independente disso. São duas coisas. Qual é a possibilidade de seu produto ter um crédito carbono dentro do âmbito você verificou isso? Por exemplo, tem vários, na Biocarcine, você pode obter crédito carbono pela várias fontes, BDB, tem várias fontes do governo. Sim. Preços ou produtos, tem possibilidade, não tem para esse tipo de transformação. Olha, assim, a gente ainda não pensou, né, nessa possibilidade, mas, assim, é possível, porque a pegada de carbono do nosso produto diminui consideravelmente, assim, em relação, principalmente aos plásticos tradicionais, né? Então, é possível que a gente tenha um crédito de carbono que possa ser negociado, né? Acho que seria bem possível, assim, mesmo para esse mercado que a gente está inserido. Tem outra questão, quando você depende de insumos, são diversificados. Como você garante seu insumo para sua produção? Se aumentar a demanda, por exemplo, se por acaso. Sim, isso é um problema, né? Até porque aqui no Brasil a gente não tem produção de biopolímero, basicamente, principalmente de biodegradáveis, né? A gente tem, como eu falei, o BioPE, mas a gente acaba tendo que buscar produtos importados, né? Porque, como eu falei, os produtores ou estão concentrados na Europa, ou mais na Ásia, né? Na China, principalmente. Então, algumas das matérias-primas que a gente utiliza são importadas e é bem difícil, né, garantir o fornecimento para o aumento de demanda. Mas a gente já está com contato com empresas específicas, né, que já forneceram material para a gente e a gente já, como tem contato, já tem uma garantia de que vai ter o material disponível, né, se houver o aumento da demanda. Nossa última questão, eu sou muito otimista. Mesmo assim, como você vai concorrer com produtos? Alguém falou do Braskem está fortemente empenhado nisso. E, por exemplo, produto importado da Filipinas, China, Oriente, todos dizem que é biodegradáveis. A Índia, por exemplo.
E como nós vamos concorrer com eles? Porque pode ser mais barato só comprar pronto do que transformar, né? Essa é a outra coisa que tem que pensar, né? Não? Sim, com certeza, assim, a gente está se preparando para isso, né? Mas, assim, o mercado brasileiro é o nosso alvo inicial, né? Ele é considerado um oceano azul, né? Ou seja, você não tem outros produtos que sejam equivalentes ao que a gente quer lançar, né? Então, como não tem nenhum outro produto disponível aqui, não tem muita concorrência, né? Então, isso no mercado brasileiro. Mas, como você falou mesmo, comparado com outros países, né, asiáticos e europeus, a gente tem uma concorrência já fortíssima, e o nosso principal objetivo é justamente a redução do custo, né? Então, uma das matérias-primas que a gente vai utilizar são resíduos agroindustriais, né? A gente está testando algumas biomassas específicas, mas eles são resíduos que só são encontrados aqui no Brasil, né? E são pouco utilizados, então, acho que a utilização deles, principalmente, vai reduzir esse preço e vai tornar o nosso produto competitivo. Tá muito bom, eu gostei muito da sua iniciativa, eu acho que vocês vão ter sucesso. Essa parte da engenharia tem que cuidar um pouco de reduzir custos, etc. Não podemos ser só na parte de, não vamos ser sustentável. Custo também é muito importante. Sim, com certeza. Obrigado, então. Obrigado a você. Obrigada, professor Raja. O professor Donato fez uma complementação aqui no chat, quer falar um pouquinho, professor? Bom, em primeiro lugar, parabéns, Luan, você se apresenta muito bem, viu? Obrigado. Não só o conteúdo foi muito bom, mas muito didático também. Eu tenho acompanhado algumas pesquisas do pessoal da BASF, tanto na Alemanha quanto no Brasil, tem investido muito, né, em bioplásticos, como você definiu bem. Hoje se fala muito da Braskem, sem dúvida, mas a BASF está pegando carona nesse sucesso e está investindo bastante. E eu estava comentando aqui no chat que o professor Raja colocou, né, muito bem colocado, a necessidade de ter um incentivo, né, para a pegada de carbono menor que o seu produto tem, né? Tipo um RenovaBio, que já existe, mas só vale para biocombustíveis, mas dedicado a bioprodutos também, né? Então, esse pessoal da BASF está fazendo um anteprojeto para apresentar para o governo sobre isso. Eu vou passar para a professora Simone, lá do IFRJ, né? Minha colega de turma, muito querida. Grande abraço. Contato desse pessoal da BASF para vocês, para que vocês também possam estar envolvidos nessa discussão, que vai ser, sem dúvida, um apoio importante, né, financeiro para os bioprodutos, inclusive os bioplásticos. Mas parabéns, viu? Pô, com certeza, obrigado. Pô, bom saber disso, eu não sabia. Muito legal essa iniciativa. Só complementando um pouco, existem outras iniciativas também. Recentemente, né, a gente foi aprovado e deve entrar em vigor agora em setembro, que é uma nova regulamentação para empresas, né? Vão criar uma categoria nova que chama Inova Simples, vai ser um regime tributário, né, específico para startups, né, de base tecnológica. Então, isso com isso vão ter muitos incentivos, né, principalmente de isenção de impostos, de importação, que para a gente é bem importante isso. Então, vão ter vários incentivos fiscais assim, que vão estar dentro desse regime tributário, que vão ajudar bastante as empresas, né? Então, isso é mais outra iniciativa, né? Legal, Luan. Obrigada, professor Donato, aí, pela complementação. O Ricardo também está querendo fazer uma outra pergunta de novo. Quer falar aí, Ricardo? Quero. Não, que eu queria, talvez até saindo um pouquinho do assunto, mas aproveitar que o Luan aí como um cabeça na de startup, e aproveitar que tem um monte de alunos de graduação, eu queria deixar mais uma dúvida contigo, o que foi mais desafiador para ti, ou para vocês, né, na criação da startup? Então, acho que a parte mais desafiadora é o que a gente não sabe, digamos assim, né? A gente teve que buscar muito conhecimento, assim, que não é acadêmico, que é conhecimento
de mercado, conhecimento principalmente tributário e de coisas específicas da burocracia brasileira, né, para a criação de empresas, principalmente. Ou seja, eu acho que a parte mais difícil para a gente, como a gente já tinha uma boa base técnica, né, vinda do IFRJ, foi basicamente essa parte administrativa, né, que é a criação de empresas, assim, realmente é muito difícil fazer isso no Brasil, e é caro, né, você tem que tirar do próprio bolso, então, realmente, essa parte administrativa e você saber como organizar uma empresa, de fato, né, realmente foi de longe, assim, a parte mais difícil, né, a parte do negócio em si, né. Mas, assim, existem muitas alternativas, né, para você buscar esse tipo de conhecimento. Tem muito curso, muita coisa boa aí que dá para aprender isso. E a gente teve a sorte de passar pelo ProInterbio, né, que é o programa específico para startups da área de bioeconomia do Sebrae daqui do Rio. E, assim, eles, de fato, aceleraram muito, assim, essa parte do negócio, né, que fora a parte técnica da área, não tem a parte de negócio que é tão ou igualmente importante, né? E qual sugestão que tu daria para alguém daqui, por exemplo, que está interessado em abrir uma startup, por onde começar? Olha, assim, eu sugiro buscar um curso justamente dessa parte, né, que a gente já tem cursos online, eu posso até deixar algumas sugestões, né, tem cursos até gratuitos, que tipicamente como modelócio, né, que nós, existem a modelagem de negócios mais simples, né, digamos, para fazer uma padaria, e tem a modelagem de negócio para você montar uma startup de base tecnológica, que é bem diferente, eu diria, e para montar um plano de negócio, né, enfim, isso tudo está disponível gratuitamente, assim, se você procurar, você encontra, eu posso até deixar algumas sugestões, mas como eu falei, tem que realmente procurar esse tipo de conhecimento, porque não é trivial, assim, a gente pode até achar que é um pouco trivial, mas é bem complexo, assim, principalmente no Brasil. Sim, beleza. Obrigado, Luan. Né? É isso mesmo, realmente muito interessante, né, vocês estarem nessa luta aí para, né, abrindo uma startup, é honrável, né? Ricardo, a gente já teve uma palestra, inclusive, aqui na escola, né, que está lá no YouTube, que é do Marcel Martins. Ele também abriu uma startup, ele é doutorando do PEC, da COP, e ele faz consultoria para quem está querendo abrir startup, né? Então, Sim. Tem lá o contato dele e tudo, e é um grupo aí também bem interessante para dar consultoria, né, para você saber aí os passo a passo aí para criar uma startup. Não deve ser fácil, né, Luan? Sim, não, realmente não é fácil, não. Tem que ter muita resiliência, eu diria. Exato. Bom, enquanto eu ainda não tenho nenhuma outra pergunta aqui, eu vou fazer uma pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, pode colocar aqui o nome no chat que eu vou fazer a pergunta, mas vou fazer a minha pergunta já que não tem nenhuma aqui. Luan, como coordenadora aqui do curso, né, os alunos ficam muito interessados em estágio, né? Você já tem alguma possibilidade de estágio aí para a Polimex? Como é que funciona? Olha, então, a gente tem parcerias, né, como eu falei, a gente está desenvolvendo alguns projetos, tanto com a EQ, né, através da Tatiana, quanto com o IFRJ também, então a gente já conseguiu gerar algumas bolsas, né, principalmente de iniciação científica, então, como para esse próximo semestre, a gente vai ter algumas bolsas também disponíveis, então a gente pode ter, assim, para estágio exatamente não, mas para iniciação científica e tecnológica, sim. Então, eu posso até deixar depois, quando a gente tiver a vaga de fato aberta, né, eu posso comunicar para vocês e tal, sem problema. Com certeza, a gente faz a divulgação aqui para os alunos, que sempre ficam interessados em trabalhar aí na área, né? Sim, sim. Mais alguém quer fazer pergunta? Deixa eu ver se mais aqui. Simone, parabéns pela palestra. Fala aqui um pouco, Simone, por favor. Eita. E aí, Simone? Eu acho que está meio ruim. A pergunta que ela faz aqui, que vocês da Polimex têm planejado como give back da Polimex? Sim, isso é bem interessante, né? Eu sei se vai falar aí. Simone, está conseguindo falar agora?
Acho que agora estou. Eu estava em 2 dispositivos, desculpa, gente. Então, eu queria pegar carona aí na pergunta que você fez aí de estágio. Eu sei a resposta, mas deixar para o Luan falar um pouquinho, porque apesar deles ainda estarem na luta aí, com muito trabalho pela startup, eles também já estão pensando no chamado give back, né? Então, eu queria deixar para o Luan contar, que eu acho que ele tem uma novidade bacana para falar nessa linha aí de formação, ou de informações a mais sobre formar uma startup, os caminhos a percorrer. Fala aí, Luan. Sim, exatamente, foi bom se lembrar, né, porque a gente está montando um curso, né, junto com o IFRJ, que é um curso sobre exatamente como você montar uma ideia e transformar ela numa startup, né? Então vão ser 8 semanas que, assim, alternadas, né, que a gente vai ter uma inscrição prévia, né, e também uma live de apresentação antes, né, do curso, e é justamente para trazendo toda a experiência que a gente teve, né, ao longo desses anos aí, pelo menos desses 2 anos de criação da empresa, com essa parte de negócio e como pegar uma ideia, né, principalmente como ter a ideia e transformar ela num negócio de fato, né. Então, acho que a gente vai tentar passar toda a nossa experiência aí nesse curso. Então, está aberto o convite aí para quem quiser participar, assim que recomendo acompanhar as nossas redes sociais, né, que aí, assim que sair as inscrições, a gente vai anunciar lá, aí todo mundo pode se inscrever sem problema. Legal, a professora Simone falou que é 100% online, né? 100% online, exatamente. É uma iniciativa que a gente já queria fazer há algum tempo, e acabou que aconteceu agora a parceria com o IF para esse projeto específico, e aí vamos executar. Provavelmente está tudo marcado já para acontecer no mês que vem, então o lançamento vai ser em breve. Super legal, Luan. Acho que vai ter bastante gente aí que é interessada em fazer esse curso. Sim. Mais alguém quer fazer pergunta? A professora Tatiana, quer falar alguma coisa? Queria só agradecer o Luan pela apresentação, que foi maravilhosa, e fiquei muito feliz com as novidades, né, não só com o que eu aprendi na apresentação dele, mas com as novidades que vieram aí ao longo das perguntas, né, e eu acho que o futuro é bastante promissor aí, né, nesse caminho. Então, parabéns à Polimex, né, ao Instituto Federal, né, da onde vocês vieram e a base de vocês, e agradecer ao Luan pela parceria e pela colaboração, que seja aí bastante, digamos, proveitosa. Com certeza. A gente que agradece, né?